Olá, boa noite. Há alguns dias eu venho trabalhando no meu Insta algumas informações sobre jejum intermitente. E esse é um assunto que foi escolhido porque nas últimas lives que eu fiz foi o assunto que as pessoas mais tinham dúvidas, foi o assunto que as pessoas mais perguntavam. Então eu pensei em fazer um vídeo, deixar gravado com essas perguntas. E aí depois eu decidi fazer ao vivo, porque a gente pode interagir, né? Responder algumas perguntas ao vivo também. Então vamos dar 2 minutinhos para as pessoas irem chegando, irem entrando, né? Sejam bem-vindos quem for entrando. Dejane, seja muito bem-vinda. Esse é um assunto que nos últimos anos tem sido bastante badalado. Alguns artistas famosos, como Débora Seco, e entre tantos outros, né? Que referem que fazem jejum intermitente, e acaba que o jejum intermitente se tornou uma dieta de moda, né? Da moda. Muitas pessoas fazem porque conhece algum artista que faz, algum cantor, e aí começa a fazer, mas com pouco respaldo científico, sem buscar realmente ajuda de um profissional, sem saber se realmente funciona ou não. Então eu acho que vai ser bastante produtivo a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo de hoje, porque a gente vai entrar no campo científico, né? Será que realmente funciona? Como funciona? Como fazer? De que maneira? Olha só, a Eliana tá no Insta do filho. Bem-vinda, Eliana. Seja muito bem-vinda. Então, Fábio, tudo bem? Fábio, seja bem-vindo. Então, esse é um assunto realmente que chama atenção, mas que eu percebo que as pessoas têm muitas dúvidas. Então, eu trouxe alguém, uma convidada muito especial, que é minha irmã. Mas ela não foi convidada porque é minha irmã. Ela foi convidada porque ela é uma excelente nutricionista. E eu vou aqui convidá-la para ela entrar. E aí, nesse bate-papo, a gente vai conversar, tirar dúvidas, né? Eu vou tentar o máximo de dúvidas de vocês. Oi, Zaira, boa noite. Se vocês tiverem algum problema de áudio, se não estiver ficando legal, por favor, avisem pra gente, tá certo? Dejane tá aqui falando, minha última alimentação é às 17h40. Vou guardar essa informação e a gente vai voltar a falar sobre isso, viu, Dejane? Já já a gente fala sobre isso, tá? Bom, eu vou tentar conversar e ao mesmo tempo ficar atenta às perguntas ou pedir a Zaira para me ajudar também, tá certo? Bom, para começar, o que é um jejum intermitente, né? Jejum intermitente é qualquer tipo de dieta em que a pessoa alterna períodos de alimentação com períodos sem alimentação, que é o período de jejum. É interessante falar que o jejum não é algo novo, né? É algo, na verdade, bastante antigo, que é utilizado por vários cristãos. A gente sabe que os muçulmanos, por exemplo, têm um Ramadã, né? Em que eles passam um mês fazendo uma espécie de jejum. Entre os cristãos também é muito comum os cristãos ficarem um dia sem se alimentar por conta do jejum espiritual. Mas não é desse jejum que nós estamos falando aqui. A gente está falando do jejum que tem como objetivo primordial o emagrecimento. Mas será que o jejum serve apenas para emagrecer? Não, com certeza não. Há estudos mostrando vários benefícios, né? Inclusive em modelos animais já está comprovado.
que quando os animais eles são submetidos ao jejum, eles têm mais longevidade, ou seja, eles vivem por mais tempo. O jejum, ele também retarda o envelhecimento precoce, ele melhora, de alguma forma, a produção hormonal, diminui um pouco a resistência insulínica, que é a base, né, fisiopatológica, ou seja, a forma como acontece o diabetes e a obesidade. Então, assim, os estudos mostram alguns benefícios. Claro que esses benefícios, eles estão muito claros nos modelos animais e ainda carecem de mais estudos para comprovação no ser humano. Mas esses benefícios, eles são presentes, né? E na prática, o que a gente vê, o relato dos pacientes é que muitos realmente se beneficiam, se sentem melhor, há uma melhora da glicose, da insulina e principalmente o papel do emagrecimento. Mas assim, nossa conversa de hoje, a gente vai focar realmente no jejum intermitente, que tem como objetivo o emagrecimento. Porque, na verdade, a maioria das pessoas que realizam o jejum intermitente, elas realizam com esse objetivo, não é isso, Zaira? Isso mesmo. De emagrecimento. Há várias formas de fazer o jejum intermitente, há várias opções. Eu acho que eu vou deixar para a Zaira falar um pouco sobre isso. Como fazer o jejum intermitente, quais os principais protocolos, né? Que Isso. as pessoas podem utilizar. Meu áudio, tá bom? Tá? Então, boa noite, pessoal. Como você te falou, meu nome é Zaira e vamos falar um pouco sobre o jejum intermitente. Como ela mesma falou, são períodos em que a gente vai fazer intercalar nossa alimentação. A gente vai ter um período de jejum durante o dia ou durante algumas horas, né? E vai ficar intercalando. E a gente tem todo um protocolo para isso, como você mesmo falou. O objetivo é que você utilize a sua gordura, né? A massa de gordura do seu corpo, do seu organismo para que ela possa ser utilizada para o emagrecimento, certo? Então, a gente tem alguns protocolos, isso vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas elas conseguem ficar um longo período sem fazendo jejum, outras não. Então, a gente tem alguns protocolos. A gente tem o de 12 em 12 horas, a gente tem o de 24 horas, o de 16 horas. Isso está muito relacionado com a individualidade de cada pessoa, tá? Então, por exemplo, no jejum de 12 em 12 horas, a gente vê que a gente tem um dia de 24 horas, portanto, a gente vai dividir metade desse dia. 12 horas vai ser de jejum e as outras 12 horas vai ser a janela de alimentação. A janela de alimentação, quando eu falo, é uma janela, certo? Em que possibilita que você saia do jejum e possa se alimentar, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os melhores alimentos para essa janela da alimentação. E aí a gente tem os de 16 horas, em que você fica 16 horas em jejum e conta mais 8 horas até completar as 24. E nessas 8 horas você fica sem você vai se alimentar durante as 8 e às 16 você fica em jejum. Temos o de 24 horas, que pode ser feito uma ou duas vezes por semana, certo? Vai depender muito da questão da individualidade de cada indivíduo. E aí ele fica 24 horas sem se alimentar, né, de jejum, e ele vai comer no dia seguinte, após as 24 horas. Qual o melhor? Todos são bons, né, Cíntia? Depende muito da individualidade de cada pessoa. Na live passada eu falei que cada dieta, toda dieta funciona, mas isso depende muito da individualidade de cada pessoa, certo? Porque, tipo, se fosse fácil, né, a gente já teria descoberto alguma forma de chegar a esse resultado para a obesidade. Então, é um caminho contínuo, é longo, às vezes é muito difícil de fazer, mas a pessoa tem bons resultados. E aí, Não, pode concluir. então, aí a pessoa vai passar por esse período. Você falou agora há pouco sobre a questão das vantagens e das desvantagens, né? As vantagens é que realmente, tipo, a pessoa, ela começa a ter essa perda de peso, caso esse método seja bom para esse indivíduo, certo? Algumas pessoas relatam ficar mais leve, ter um dia a dia mais tranquilo, e outras pessoas já relatam que
lugar em relação a fazer um intermitente. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Isso. É, é importante, um ponto que eu quero levantar aqui, que eu acho essencial a gente falar, é o seguinte: muitas pessoas acham que fazem jejum intermitente. O que que acontece? É o tipo de pessoa que vai numa festa, come tudo, aí no outro dia ela fala assim: ah, hoje eu vou ficar de jejum porque ontem eu exagerei. Então hoje eu não vou comer nada. E aí essa pessoa ela vai criando esse hábito. Um dia ela come muito, ela exagera, ela come o que não deveria comer. Aí no outro dia ela fica em jejum para compensar e chama isso de jejum intermitente. Isso não é jejum intermitente, viu, gente? Isso é privação de alimento por culpa, né? A pessoa se sente culpada porque comeu muito e aí no outro dia ela não quer comer para poder meio que compensar. Só que isso acaba acarretando é, uma espécie de memória cerebral que vai criando um círculo vicioso, né? Então a pessoa extrapola, ela fica em jejum, extrapola, fica em jejum. Isso não é interessante, isso não é legal. Acaba gerando uma compulsão alimentar, acaba gerando, de alguma forma, ansiedade. Então, o jejum intermitente que a gente está aqui trazendo para vocês, ele é planejado. Então, é o paciente que vai para o endócrino, que vai para a nutricionista, que entende que o jejum intermitente não é a melhor opção, é uma opção. Eu queria que vocês ouvissem isso com muita atenção. Jejum intermitente não é a opção para emagrecimento, não é a melhor opção para emagrecimento, mas é uma opção. E que em vários pacientes funciona. Funciona muito bem, inclusive. Eu tenho pacientes que pesavam mais de 100 quilos e que hoje pesam em torno de 70 quilos só fazendo jejum intermitente e atividade física, sem uso de medicação. Então, é uma alternativa. Porém, é uma alternativa que tem que ser com acompanhamento clínico, acompanhamento endócrino e com acompanhamento do nutricionista, para que você faça algo planejado e algo que tenha uma chance maior de funcionar. Isso. Zaira falou aí que tem. Se você quiser falar, pode me interromper à vontade, tá? É só em, Zaira falou dos protocolos. Sim, é só em relação a essa questão do pós, do pós em relação ao jejum. Às vezes a pessoa, ela, tipo, enfia o pé na jaca, literalmente, né? Quando sai do jejum, elas querem consumir muito além do que elas consomem no dia a dia. O ideal é que você coma o que você já come no seu dia a dia. Não descontar nos alimentos. Muitas vezes a pessoa acaba não sabendo o que é fome e o que é a questão emocional. Às vezes ela come por questão emocional. Ela acha que deve comer em excesso após o jejum. É por isso que existem as janelas de alimentação, porque nessas janelas vai te permitir você consumir a quantidade que você já consome no seu dia a dia, sem precisar consumir em excesso durante as refeições. perfeito. Perfeito. Por isso que tem que ser com planejamento, né? Então, assim, aí eu vou tentar responder. Algumas pessoas mandaram na caixinha de perguntas do Insta algumas perguntas. Eu anotei aqui e a gente vai tentar responder essas perguntas. Uma das perguntas é o seguinte: Zaira falou aí que existem vários modelos, né? Vários modelos de jejum intermitente. Então, tem pessoas que, como ela falou, né? Não vou repetir, mas que fica 24 horas sem comer, duas, três vezes na semana, né? E tal. E aí as pessoas perguntam, doutora, qual é o melhor modelo? Zara já deu uma dica aí que cada pessoa ela vai se adaptar a um modelo. O ideal é você testar qual modelo que você se adapta melhor. Mas assim, como endocrinologista, o que eu posso dizer para vocês é que o modelo assim mais fisiológico,
mais natural, mais normal, digamos assim, é o modelo 12 por 12. E geralmente é esse modelo que eu recomendo para os meus pacientes, que é comer 12 horas durante o dia e fazer o jejum 12 horas durante a noite. Que seria mais ou menos tomar o café 6 da manhã ou 7 da manhã no máximo, almoçar entre 12 e 13 horas e a janta ou a ceia, o café da noite, ser entre as 18 no máximo 19 horas. E aí a pessoa ficaria 12 horas, né, até o café da manhã do dia seguinte sem se alimentar. Então, o que é que acontece? Dois pontos assim que eu quero levantar aqui. Zara, pode ficar à vontade para me ajudar. Quando você faz isso, isso impede que você coma mais durante a noite, porque muitas pessoas trabalham durante o dia e se alimentam mal e de noite quer descontar, né? Quer comer muito à noite, quer almoçar, jantar, lanchar tudo à noite, assim, em uma refeição só. Quer fazer tudo à noite. Só que assim, normalmente o que a gente come à noite é acumulado. O que a gente come à noite não vai ser gasto, não vai ter gasto energético, porque à noite normalmente a gente fica mais inativo mesmo, a gente gasta menos energia, isso é biológico, né? Tanto o ser humano quanto os animais, a gente gasta menos energia à noite do que de dia. Então, meio que o que você come de dia, você vai gastar. Gastar como? Andando, trabalhando, fazendo sua atividade, sua rotina, pensando, escrevendo, né? Metabolizando. Então, tudo isso gera um gasto energético, que esse gasto energético vem do alimento. Já à noite, como a gente não gasta tanta energia assim, então o que a gente come à noite vai servir para ser estocado, né? Além disso, tem um outro problema. O que você come, por exemplo, uma banana que você come pela manhã. Para aquela banana ser metabolizada e ser estocada aquela energia, você produz uma quantidade de insulina. Porém, aquela mesma banana que você come à noite, seu corpo precisa, né, muito mais insulina. Vou colocar assim para ficar mais claro, o dobro de insulina. Só que lembrem que insulina é o hormônio que mais engorda. Por quê? Porque toda vez que a gente tem insulina no nosso corpo, a gente não gasta a energia que está estocada no nosso tecido gorduroso ou no nosso músculo, né? Então, a insulina é um hormônio de estoque. E lembre que a obesidade é uma doença de excesso de estoque de energia. Então, se a obesidade é uma doença de excesso de estoque e a insulina é o hormônio que estoca, então eu posso dizer que na obesidade nós temos um aumento de insulina. Todas as vezes que a gente come, principalmente o carboidrato, a gente produz insulina. Só que a insulina que a gente produz à noite é muito maior do que a insulina que a gente produz de dia para o mesmo alimento. Consequentemente, esse aumento de insulina vai fazer com que a gente engorde mais, porque a gente vai estocar mais energia ainda. Por isso que, biologicamente falando e do ponto de vista hormonal, o jejum intermitente ele pode trazer esse benefício de você comer de dia e durante o dia seu corpo está preparado para metabolizar e para gastar aquela energia. E de noite, que seu corpo, a partir das 18 horas, quando o sol se põe, começa a escurecer, nossos hormônios eles mudam completamente. É o ciclo circadiano, né? Então, nós temos um relógio biológico no nosso hipotálamo, e esse hipotálamo ele produz hormônios de forma cronometrada. Então, os hormônios de dia são produzidos durante o dia, os hormônios da noite são produzidos durante a noite. E nossos hormônios da noite não são hormônios bons para gastar energia. São hormônios que vão nos preparar para a gente relaxar, para a gente descansar, para a gente dormir, para a gente adormecer, né? Então, para mim, essa é a maior vantagem do jejum intermitente. É quando você se alimenta, quando o seu corpo está preparado para aquele alimento e você suspende a alimentação no momento que seu corpo não metaboliza bem
e que vai guardar todo esse estoque. Mas assim, beleza, eu já entendi que comer de dia é melhor. E que o jejum intermitente, talvez de 12 por 12, seja interessante, seja mais prático, mais fácil de fazer, mais fisiológico. Claro, eu tenho pacientes que fazem o jejum 16 por 8. Eles jejuam 16 horas e comem por 8. E não sentem nada, ficam bem. Se for o caso, a paciente que, por exemplo, é muito obeso e que tem 20, 30 quilos para perder e consegue ficar 16 horas de jejum, tranquilo, não tem problema. Mas se for uma pessoa que quer perder peso, mas não é tanto peso assim, e quer perder mais tranquilo, sem tanto estresse, eu acredito que a fórmula 12 por 12 seria mais interessante. Aí eu quero perguntar a Zaira, nessa janela de alimentação, seja de 12 horas ou de 8 horas, o que é que não pode faltar? Porque assim, ó, não é o jejum que emagrece. O que emagrece mesmo é você comer menos. E o jejum vai te ajudar a comer menos, né? Porque você vai comer em uma janela e não 24 horas, né? Então, isso faz toda a diferença. Inclusive, Zaira, estudos que comparam jejum intermitente com uma dieta restritiva normal, tradicional, não há diferença, tá? Não é porque está fazendo jejum intermitente que vai emagrecer mais. Mas o jejum intermitente, ele acaba sendo uma arma, um método para você se alimentar menos, para você ter menos acessos a calorias, né? Então, o que comer durante essa janela de alimentação é muito importante e vai fazer toda a diferença. Porque não vai adiantar fazer um jejum intermitente e comer 3.000 calorias na janela de alimentação. Você vai engordar de qualquer forma. Então, saber o que comer é muito importante. Então, me fala, Zélia, fala aí para o pessoal o que comer, o que é que não pode faltar, quais são os alimentos que vão ajudar a acelerar esse metabolismo e que vão ser mais fáceis de ser digeridos e que vai realmente ajudar no processo de emagrecimento. Isso. Quando a gente fala na questão da obesidade, a gente tem que pensar realmente nessa questão da resistência à insulina, como você falou, porque na medida em que a gente entende que a gente tem um ciclo durante o nosso dia, no nosso organismo, o ciclo em que a gente está comendo e o ciclo que a gente está em jejum. Então, na medida em que a gente está comendo, como você disse, a gente está produzindo, né, insulina e está tendo essa utilização dessa glicose, que é o resultado do carboidrato que você consumiu durante o seu dia, ou no dia a dia, enfim, e aí vai sendo utilizado como fonte de energia. A outra parte é estocada, né? Então, na medida que você faz o jejum, diminui essa produção, ou até mesmo essa resistência à insulina. Então, o processo que ajuda no emagrecimento é essa parte, em que você diminui esse estoque, vai diminuindo aos poucos. Em relação aos alimentos, obviamente que a gente vai optar nesse processo para diminuir o consumo de carboidratos refinados. Isso vale no dia a dia, certo? No nosso dia a dia, para qualquer pessoa. A gente sabe que os carboidratos refinados, eles são eles não têm tantos benefícios quanto os carboidratos complexos, que são aqueles açúcares refinados, cereais como pães brancos, arroz branco, massas, pizzas, entre outras, né, doces, sorvetes. Esses alimentos têm que ficar fora da nossa dieta, assim, de uma certa forma, assim que possível, principalmente para pessoas que estão acima do peso. Então, no jejum intermitente, é ideal que a pessoa ela opte pelo consumo de carboidratos complexos, como frutas com casca, de preferência por causa da quantidade de fibras que tem nesses alimentos, mas também por causa das vitaminas e dos minerais, legumes, verduras, né, cereais integrais e assim sucessivamente. Quando for consumir esses alimentos, que seja também tendo como opção uma proteína para acompanhar, porque a proteína ajuda muito na saciedade. Outro benefício em relação à proteína é que, tipo, quando você vai consumir esses alimentos ricos em proteínas, é que você possa optar por eles em que eles tenham pouca gordura e também ter cuidado no momento da preparação desses alimentos. Então, associar o carboidrato com uma proteína de boas qualidades, né, de proteínas de boas qualidades,
É fundamental nesse processo, quando você vai abrir a sua janela, né, da alimentação, e associar um ao outro sempre, porque eles vão ajudar na manutenção da saciedade. A fibra ajuda na saciedade, a proteína também ajuda na saciedade, assim como as gorduras de boa qualidade que você deve estar colocando aí no seu prato. Quanto aos líquidos, você deve, no momento do jejum, né? No caso, você pode optar por água, por chá sem açúcar e também por café sem açúcar. Isso durante o jejum. E aí, nas janelas que você for abrir de alimentação, aí você deve optar sempre por carboidratos complexos, tá? Como verduras, legumes, frutas, como eu já falei, associados à proteína e também a gorduras de boa qualidade. E sempre fazer uma preparação como cozidos, assados, grelhados e sempre evitar frituras. É o que a gente sempre recomenda no nosso dia a dia. E como você também falou, Cíntia, realmente o jejum de 12 em 12 horas é o mais escolhido, digamos assim. As pessoas têm uma maior facilidade de seguir de 12 em 12 horas, quando comparado com o de 16 horas e de 24 horas, tá? Algumas pessoas dizem sentir muito enjoo, cansaço, dor de cabeça. Algumas dizem, relatam, né, até desmaios em relação ao jejum de 24 horas. E o de 12 em 12 seria o mais interessante. Inclusive, como você disse, interessante fazer à noite, né? Assim, quando você já está indo dormir. Já é um momento em que você está dormindo, que você está de jejum, não vai influenciar tanto assim na sua vida esse processo. E aí, durante o dia, você abre janelinhas de 2 a 3 refeições por dia, e aí de noite você vai fazer o seu jejum. Por exemplo, se você consumir um alimento às 20 horas, você vai consumir no outro dia às 8 da manhã, e assim sucessivamente. Então, o seu dia a dia vai continuar bem tranquilo. É o que as pessoas mais relatam em relação a fazer o jejum intermitente, que o mais tranquilo, digamos assim, para fazer é o de 12 em 12 horas. Teve uma pessoa, a Lígia, ela colocou um depoimento aí que eu achei interessante. Ela colocou assim: eu sempre fui resistente ao jejum intermitente. Porém, quando eu comecei a fazer, eu vi que eu não sentia tanta fome assim. E isso os pacientes falam muito pra gente, né? Que durante o jejum não sentem tanta fome. O corpo ele começa a se adaptar. Zaira falou sobre a alimentação, sobre a questão né, de colocar bastante fibra, bastante proteína, usar os carboidratos complexos. E eu vou acrescentar um ponto que também é importante. Então, assim, o que acontece? Durante o jejum, os níveis de insulina eles baixam, porque todas as vezes que a gente está sem comer, a insulina ela baixa. Lembre que a insulina é um hormônio de estoque. Então, se você não está comendo naquele momento, não tem o que estocar. Então, durante o jejum, a insulina baixa e outros hormônios, como o glucagon, aumenta. E esse hormônio, ele começa a mexer com o corpo, fazer com que a energia que foi acumulada, que está ali, né, a reserva energética, ela comece a ser gasta. Eu acho esse ponto fantástico, assim, do jejum intermitente. E normalmente quem faz, se, por exemplo, for uma dieta mais restritiva, a pessoa produz corpos cetogênicos, né? Que é a dieta também cetogênica. Isso é muito comum o paciente ele associar o jejum intermitente com low carb, que é a dieta com restrição de carboidrato. Então, o paciente ele vai comer mais proteínas, mais alimentos com gordura do que com carboidrato. E esse tipo de dieta gera corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos eles agem no cérebro, aumentando a saciedade. Então, normalmente quem faz jejum intermitente associado com a dieta low carb não tem tanta fome assim, porque tem a questão da saciedade da low carb. Mas isso não pode ser feito de qualquer jeito, gente. A gente enfatiza muito a importância do acompanhamento médico, do acompanhamento nutricional, para que não haja prejuízos, né? Uma outra pergunta que você vai falar alguma coisa? Inclusive, as pessoas que. Existem algumas restrições para alguns grupos de pessoas em relação
a fazer o jejum intermitente. Não é para todos, né? A gente pode dizer que é interessante para fazer realmente quem está com sobrepeso ou obesidade, mas pessoas que são portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou que façam uso de algum medicamento, deve ter o acompanhamento do médico, inclusive. É, eu não sei se cortou, que o áudio de Zaira cortou aqui para mim. Não sei se cortou para vocês, mas é importante enfatizar isso, né? Que portadores de doença crônica realmente têm que ter esse acompanhamento mais de perto. A Zaira, caiu a conexão de Zaira, vou convidá-la aqui novamente. Uma coisa que sempre me perguntam é em relação a diabético, né? Se o diabético ele pode fazer o jejum intermitente. E assim, o diabético que usa insulina, eu não, sinceramente, não recomendo. Porque a insulina, ela tem alguns tipos de insulina que, por exemplo, que podem fazer efeito durante 24 horas. Então, não é interessante você utilizar uma insulina e depois ficar horas em jejum. Você pode ter uma hipoglicemia. E a hipoglicemia, ela é muito perigosa. Na verdade, a hipoglicemia, né, que é o açúcar baixo, é mais perigoso do que a hiperglicemia. Então, realmente não é recomendado. Em relação ao diabético tipo 2, se esse paciente ele estiver muito bem controlado, não tem problema. Inclusive, tem estudos mostrando benefício tanto da glicemia, redução da glicemia, quanto a questão da redução da insulina. Lembrem que o diabético tipo 2, ele não tem redução de insulina, pelo contrário, esse tipo de paciente ele tem aumento da insulina, ele tem resistência à insulina, né? Então, o jejum intermitente pode beneficiar, sim, o paciente que é diabético tipo 2, desde que ele não esteja descompensado, com a glicemia muito alta, ou tendo episódios de hipoglicemia. Uma outra pergunta que duas pessoas colocaram lá no meu, né, colocaram aqui no Insta, foi em relação à cirurgia bariátrica, que as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, se elas podem fazer o jejum intermitente. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, alguma coisa, me avisem aí que eu coloco um fone para dar uma melhorada, tá certo? Então, assim, as pessoas perguntam muito isso. Doutora, eu fiz bariátrica, eu posso fazer jejum intermitente? Pode, não existe nenhuma contraindicação formal, né? Pode, mas eu sempre falo assim: faça um jejum intermitente no máximo de 12 por 12, né? Ah, que bom que tá ótimo. Obrigada. Obrigada, Larissa. Faz 12 por 12, né? Porque aí você vai se alimentar até às 18 horas e só vai se alimentar novamente às 6 da manhã. E observe, se você não tiver hipoglicemia, não tiver tontura, não tiver mal-estar, é porque seu corpo se adapta bem e você pode fazer. Eu sempre falo assim para os meus pacientes: a melhor pessoa para responder suas dúvidas é você mesmo, a sua observação. Entende? Se você começa a fazer jejum intermitente, eu tenho um paciente que fala assim para mim: doutora, eu já tentei medicamento, eu já tentei várias dietas e comigo só funciona jejum intermitente. Com jejum intermitente, em 2 meses eu perco 5 quilos e eu não consigo perder 5 quilos com medicação, não consigo perder 5 quilos com uma dieta tradicional e eu não sinto nada. Então, essa pessoa precisa de alguma resposta a mais? Ela testou na prática, deu certo, ela não sente nada. Então, ela pode sim fazer o jejum intermitente com acompanhamento nutricional para estar se alimentando adequadamente, que é o que a gente vem batendo aqui na tecla, né? Tem que se alimentar bem nessa janela de alimentação. E tem que ter um acompanhamento clínico para estar fazendo os exames, vendo se está tudo ok, se está tendo alguma alteração de eletrólitos, de vitaminas,
se está tendo alguma carência, se precisa repor alguma coisa. Então, uma pessoa que tem um acompanhamento nutricional e endócrino, ela pode fazer o jejum intermitente, se estiver funcionando, pode fazer tranquila, sem nenhum prejuízo para a saúde. Laís perguntou aqui, Laís, e eu já ia responder, porque uma outra pessoa tinha deixado essa pergunta também na caixinha de perguntas, e é sobre atividade física. Quem faz jejum intermitente pode fazer atividade física? A resposta é deve. Deve fazer atividade física. Mas fazer quando? Durante o período que está em jejum ou durante o período da janela de alimentação? Zaira quer responder isso? Quer que eu responda? O que, é que você acha, Zaira? Você como nutricionista, você acha que a pessoa deve fazer atividade física durante a janela de alimentação ou qualquer período tá bom? Então, a gente percebe que, como você falou, existe a individualidade de cada pessoa. Você deve conhecer o seu próprio corpo, ver até onde vai o seu limite em relação ao jejum para a prática de atividade física. Então, é possível fazer sim o jejum intermitente e também praticar atividade física, como também algumas pessoas não vão aderir, não vão conseguir fazer atividade física muito bem. Eu estou vendo aqui a pergunta agora, certo? E aí algumas pessoas realmente vão ter dificuldades para fazer atividade física. Minha recomendação é pensando na parte de vista endócrina, e tem uma educadora física aí assistindo, que eu já vi, que é a Adriane. Se você estiver me ouvindo agora, Adriane, dê aí sua opinião para o pessoal ler, tá? Mas assim, gente, uma pessoa fazer atividade física em jejum, o rendimento dela não vai ser o mesmo, tá? Então, o ideal é fazer atividade física, sim, mas no período da janela de alimentação. Por quê? Não adianta você começar a fazer um exercício físico e 15 minutos você parar, porque está estafado, os músculos estão tremendo, está sem energia, está com sinais de hipoglicemia, porque pode acontecer. Então, assim, a minha recomendação como médica Zara colocou aí muito bem que cada um tem que reconhecer o seu nível de tolerância, mas e eu concordo com Zara, eu acho que a observação ela é fundamental, mas assim, como médica, eu recomendo que faça durante o período da janela de alimentação, tá? Então, como eu estou sugerindo a janela de alimentação de dia, então eu sugiro que a atividade física também seja realizada de dia. Você não pode pensar assim, eu vou fazer durante o jejum porque aí eu vou gastar mais energia ainda. Nem sempre é isso que acontece. O que a gente vê muitas vezes na prática é que a pessoa entra em fadiga mais rapidamente e acaba que esse exercício ele não. Tipo, você não consegue dar o que você poderia dar. Se exercitar tem um gasto energético como poderia ter se você estivesse alimentado, tá? A Laís está perguntando, mais potencializa a perda de peso ou atrapalha? Não, a atividade física sempre vai potencializar a perda de peso, viu, Laís? Sempre. Eu coloquei em uma live passada, né, é, que a atividade física para o processo de emagrecimento, ela é extremamente importante. As pessoas muitas vezes colocam a balança como único parâmetro, né? Eu vejo alguns pacientes falando assim, doutora, a atividade física me desmotiva, porque, poxa, eu tô ali malhando, malhando, fazendo atividade todo dia e eu não perco peso, né? Porém, a gente sabe, isso é estudado, isso é comprovado cientificamente, com estudos de boa qualidade, que o exercício por si só, ele já traz desinflamação para o corpo. E lembre-se que a obesidade é uma doença inflamatória. Eu sempre falo isso porque essa é uma informação extremamente importante. A obesidade é uma doença crônica, é uma doença hormonal, mas também uma doença inflamatória. Por que que o COVID, por exemplo, é muito mais grave no obeso do que em pessoas com peso normal? Justamente porque o obeso tem inflamação. O corpo da pessoa obesa é um corpo inflamado, com muito interferon, com muitas citoquinas, né?
Essas citocinas que são inflamatórias, elas reduzem com a atividade física. Então, a atividade física, independente do resultado na balança, ela vai desinflamar o corpo. E isso já melhora muito a qualidade de vida da pessoa, já melhora os parâmetros cardiovasculares, já melhora a função pulmonar e já facilita o metabolismo, já facilita a questão da perda de peso também. Então, assim, exercício físico sempre, sempre vai ser bem-vindo, independente do método de emagrecimento que você escolha. Respondido. Deixa eu ver quem mais que falou aqui. Lori disse assim: adoro malhar em jejum, me sinto mais leve. Agora tem que aumentar a ingestão de líquidos, né? Sim, é, tem que aumentar sim, Lauren, porque quando a gente está malhando, a gente transpira muito, a gente respira mais acelerado, né? E isso precisa estar realmente repondo o líquido, repondo água, tá certo? Zaira, você quer colocar mais alguma coisa? Você me ouviu? Zaira? Oi, tô aqui um pouco, acompanhei algumas coisas, É porque tá é, cortando, né? cortando, mas eu consegui acompanhar a sua fala, vi que você falou sobre as citocinas, né? Realmente, quando o indivíduo está acima do peso, né, com sobrepeso ou obesidade, a gente tem um processo de aumento de inflamação, e com esse processo de aumento de inflamação, a gente já tem uma porta de entrada para a produção de citocinas pró-inflamatórias, mas à medida que o indivíduo ele vai conseguindo perder peso, que ele vai melhorando a sua qualidade de vida, né? Que ele chega a esse peso saudável, a gente tem a diminuição das citocinas inflamatórias, como também melhora a questão de resistência à insulina. A gente sabe que existe uma forte associação entre obesidade e resistência à insulina, como também o jejum intermitente possibilita que o indivíduo tenha uma melhora nesse processo em relação à resistência, em relação ao peso e tudo mais. Então, realmente vai depender de pessoa para pessoa. Algumas pessoas elas vão se sentir bem, né? Por isso existem algumas vantagens em relação ao jejum intermitente, como tem também as desvantagens, porque algumas pessoas têm uma tendência a se sentir mal, ter dor de cabeça, mal-estar, mas o resultado é sempre melhor. Quando a gente começa a ver aquela questão de que a gente está chegando àquele peso saudável, que a gente está melhorando a nossa qualidade de vida, que o quadro de resistência à insulina melhora caso a pessoa tenha a resistência, melhora a saúde cardiovascular, cerebral, enfim, o indivíduo melhora como um todo, né? Quando vai ocorrendo esse processo de perder peso. Então, é sempre um benefício, é sempre bom o indivíduo ele buscar a ajuda de um profissional para começar esse processo. E só voltando um pouquinho, porque naquela hora que a minha internet caiu, não só pessoas que têm doenças crônicas que não devem fazer, mas também mulheres grávidas não devem fazer, né? Porque ela precisa de um maior aporte nutricional. Crianças também não podem fazer por causa do aporte nutricional e adolescentes, não só pelo aporte nutricional, mas também por questão psicológica. Na adolescência, os adolescentes eles têm algumas alterações nesse processo, não só hormonal, mas também tem aquela questão psicológica de autoaceitação, de autovalorização. Então, não é interessante fazer nessas fases da vida, tá? E é sempre importante também frisar na questão de que se o indivíduo ele tiver alguma doença crônica, também ele deve buscar o acompanhamento do médico, certo? Principalmente se ele faz uso de medicamentos. Foi isso que eu ia falar e a internet acabou caindo. Isso mesmo. A gente está quase chegando ao finalzinho. Mas dá para responder ainda umas duas perguntas. Então, se vocês, o que a gente bateu papo aqui não contemplou alguma dúvida, posta aí rapidinho que a gente responde, tá? Mas para terminar, eu queria só falar um ponto que eu acho super interessante. Algumas pessoas, elas têm medo de fazer o jejum intermitente e isso gerar uma compulsão alimentar, tá? Tem pessoas que pensam assim, ah, eu tenho medo se eu fizer um jejum intermitente, na hora que for liberado, é,
Ó, Gabi, a gente começou às 19. Então, assim, eu tenho medo de que quando chega o momento de poder comer na janela de alimentação, eu vou comer tudo porque eu vou estar horas em jejum, então esse período de fome pode gerar uma compulsão. Tem muitas pessoas que pensam assim, né? E eu queria dizer assim para vocês que o que a gente tem de resultados de estudos nessa linha. Inclusive saiu uma publicação recente esse mês, que é um estudo bem legal. Se alguém tiver interesse, eu posso mandar. Tá em inglês, mas se alguém quiser, eu posso mandar. E esse estudo mostra exatamente isso, que as pessoas que têm compulsão alimentar, elas vão ter com jejum ou sem jejum. Mas as pessoas que não têm compulsão alimentar, o jejum intermitente não vai desencadear compulsão alimentar, tá? Então, normalmente você faz o jejum, mas no período alimentar você não vai chegar assim, ai, morrendo e querendo comer tudo que vem pela frente. Geralmente a pessoa chega mais tranquila na janela de alimentação. Então não precisa ter esse medo, tá? E as pessoas que têm compulsão alimentar, eu não sei, Zara, a sua experiência assim com pacientes, mas o que eu vejo assim no consultório, nesses meus 15 anos de médica, né? Nós, gente, então 15 anos de formada. E nesses 15 anos trabalhando com obesidade, trabalhando com diabetes, que 90% é obeso, né? O que eu percebo é que a maioria mesmo, das pessoas que têm obesidade, elas têm a compulsão alimentar esporádica, que é aquela compulsão alimentar que não tá com fome, mas de repente dá uma, sabe, não consegue controlar e abre a geladeira e come o que tá ali na frente, seja o que for, né? O chocolate do filho, não sei, o bolo que É por ficou isso que, guardado. Laís é por colocou. isso, Pode falar, Zaira. não, é recomenda que seja com acompanhamento, né? Porque realmente algumas pessoas têm tendência à compulsão alimentar por questões emocionais. Hoje existem estudos que comprovam que o nosso comportamento em relação aos alimentos, as nossas escolhas, os nossos gostos, tudo que a gente consome no nosso dia a dia está muito relacionada a questões, inclusive, de infância, mas também as questões emocionais pode levar ao ganho de peso. Eu estudei sobre isso em relação à PNL, que é a programação neurolinguística, em relação também à gestão das emoções. Questões emocionais podem sim levar a um desequilíbrio, mas isso está relacionado a indivíduos que já têm realmente essa tendência. O jejum intermitente em si não vai influenciar a pessoa a desenvolver uma compulsão alimentar, mas certamente já existe um quadro ali nessa pessoa, né, que pode desencadear ou já estava desencadeado. Inclusive, nós temos a síndrome do comer noturno, né, que são pessoas que se levantam durante a noite, na madrugada, para ir na geladeira comer. Muitas delas fazem isso de forma, inclusive, inconsciente, não sabem que estão fazendo. Às vezes alguém avisa no outro dia, elas não acreditam, né? E sem contar que realmente os estudos hoje mostram que as questões emocionais estão relacionadas com o ganho de peso, não apenas a questão genética, não apenas a questão de alimentação, mas as emoções interferem e muito no nosso dia a dia, as questões dos hormônios, que você pode explicar muito bem sobre os hormônios, mas é basicamente isso. A gente tem que trabalhar muito a questão do nosso emocional nesse processo. Além disso, ainda tem a questão assim de alimentos que são os que mais engordam, que são os mais calóricos. Quando a gente ingere, eles ativam áreas cerebrais que dão um conforto, né? Então, por exemplo, vocês já perceberam que tem muitas mulheres aqui na nossa live e vocês não vão me deixar mentir. Tem muita mulher, isso é muito comum, quando está na TPM, tem vontade de comer chocolate, né? Isso é muito comum. Por quê? Porque o chocolate, ele ativa uma área cerebral, que é uma área que te dá conforto, que te dá prazer, que te dá alegria. Então, muitas pessoas não conseguem controlar. Então, elas querem estar o tempo inteiro
ativando essa área cerebral do prazer, essa área cerebral do conforto, do acalento, né? E acaba buscando esse alimento. O jejum intermitente é, não vai. Alguns estudos mostram assim que o jejum intermitente pode dar uma piorada nessas pessoas que já têm essa compulsão alimentar, no sentido assim que na janela de alimentação a pessoa vai querer, não vai conseguir se controlar e pode comer alimentos bem calóricos, mas que ativem essa área cerebral da recompensa. Mas para isso, para contornar essa situação, a psicoterapia ela é importante. Por isso que a observação é importante, né, para você entender se você tem compulsão alimentar, se você de repente precisa do acompanhamento também de um psicólogo, mas por si só, é isso que eu quero deixar claro. O jejum intermitente não vai te levar a ter compulsão alimentar, tá? Você só vai ter se já existe aquela tendência, se você já tem, e aí com o jejum intermitente você vai continuar tendo essa tendência. O jejum não vai tirar essa tendência. Deixa eu ver, alguém colocou aqui, não adianta tentar perder peso sem mudar a cabeça. Perfeito, perfeito, Lore, isso mesmo. O pensamento, este acredito que seja o principal diferencial que observa agora. Perfeito, Isaíra acabou de falar isso, né? Que na PNL, que é a programação neurolinguística, na gestão de emoções, nessa questão Isaíra é coach emocional, né? Então, Isaíra sabe muito bem que o alimento está muito atrelado às emoções. Olha, verdade, Isaíra. Inclusive, a Isaíra fica para você, viu? Uma live aí sobre esse tema. Muito bom. Realmente é um tema muito interessante. Fica aí, ó, a Fazer assim. dica. São pessoas que comem sem fome, comem pelas emoções, né? E Fica é essa um tema dica. muito importante, né, a ser trabalhado, porque hoje a gente tem, assim, a gente está vivendo numa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais estressadas, tem as questões do dia a dia e pode possibilitar, sim, a melhora nesse processo em relação ao peso da pessoa, para que ela alcance o peso saudável. A gente pode trabalhar um tema sobre gestão das emoções, sobre a programação neurolinguística nesse processo e facilitar esse processo para a pessoa atingir esse nível saudável de peso. Então, a Ok. saúde, né, ter uma maior qualidade de vida, digamos assim. Aí. Lore falou aí sobre os pensamentos, Lore. Por isso que a gente lançou recentemente um programa de emagrecimento online que é o leve por dentro e por fora, que justamente a gente quis trazer isso, que as pessoas elas querem ser leve por fora, elas querem emagrecer, mas a gente não pode esquecer que uma pessoa ela nunca vai ser leve por fora se verdadeiramente ela não for leve por dentro. Então a gente precisa trabalhar as emoções sim, precisa trabalhar a mente sim, para que a gente possa emagrecer, ó, de dentro para fora, porque esse é um emagrecimento que perpetua, né, que se mantém quando ele é verdadeiramente de dentro para fora. Muitas vezes. Sim, pode falar. Não, só complementar que a nossa vida é uma extensão dos nossos pensamentos, né? Então, o que a gente trabalha dentro, a gente vive aqui fora. Às vezes a gente sempre se preocupa assim, eu vou cuidar do meu corpo físico, da minha vida aqui. A gente pensa muito na vida externa, no nosso dia a dia, e às vezes acabamos esquecendo de cuidar da nossa mente, do nosso organismo por dentro. Porque tudo que tem dentro da gente vai refletir na nossa vida aqui fora. É uma extensão, não existe uma separação entre corpo e mente. Está tudo conectado, é um só, é um corpo só, uma mente só. Então, quando a gente começa a trabalhar primeiramente na nossa mente, para depois pensar na parte física, realmente os resultados chegam de forma mais rápida e de uma forma mais fácil, de uma forma mais dinâmica, em que você se sente mais feliz, porque você está aí buscando o autoconhecimento e a busca está sendo de dentro para fora. Perfeito. Zaira, muito obrigada por Obrigada a você ter você. aceitado o convite, estar aqui comigo compartilhando esse momento. Eu quero agradecer a todos que assistiram ao vivo. Eu sei que centenas de pessoas, né? Pelas outras lives a gente vê isso, centenas de pessoas vão assistirem depois. E nós queremos agradecer pela presença de todos. E a mensagem final que fica é essa, né? O jejum intermitente a gente trouxe aqui não como o melhor método, mas como uma alternativa
para que você coloque em prática, para que te ajude a emagrecer, a melhorar a questão hormonal, né? Controlar melhor os seus hormônios. Se ficou, olha, Ioki, meu colega está aqui, muito obrigada, Ioki. Então, assim, se ficou alguma dúvida, eu e Zara nos colocamos à disposição. Pode mandar mensagem pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp, que tem na bio, né? Do meu Insta tem meu WhatsApp. Fiquem muito à vontade. Espero que a gente tenha contribuído, né? Obrigada, Meirinha. A Meirinha também. Espero que a gente tenha contribuído para que vocês pensem no jejum intermitente como uma possível alternativa. E para mim, como endócrino, a mensagem que fica é: coma mais de dia, se alimente bem, coma menos à noite. Seu corpo não, nosso corpo não, nossa máquina biológica não está preparada para receber muitos alimentos à noite. E eu tenho certeza que esse é um caminho para a gente atingir a saúde, para a gente atingir o peso mais adequado, tá certo? Então, um grande beijo, muito obrigada por tudo. Que bom, Joana, que você amou. E aí, qualquer coisa, a gente fica à disposição, tá certo? Boa noite a todos. E Obrigada. só para concluir, eu estava pensando que momento louco que a gente está vivendo, né? Terça-feira de carnaval, a gente fazendo uma live sobre jejum intermitente. Mas a nossa torcida é que dias melhores venham, que isso tudo passe, né? Essa pandemia, e que muitas coisas boas possam estar aí por nos esperar, tá certo? Um grande beijo.